Uma boa noite, esse é o seu momento de fé. Quem vos apresenta é o pastor Eliomar, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos situados ali na Praça José Augusto Neves, 140A. E a nossa reflexão na noite de hoje está baseada no texto bíblico, no capítulo 14 de Mateus, a partir do versículo 22. Eu gostaria de fazer esta leitura. É o seu momento de fé, e eu creio que Deus tem algo precioso para ministrar ao seu coração. Diz assim, capítulo 14, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite a respeito das tempestades da vida, as dificuldades que nós enfrentamos, e trago esse texto de realidades diferentes. Existe uma mensagem que se multiplica nesta passagem que nós acabamos de ler, mas eu gostaria de focar a tempestade que faz parte dos desafios, das provações, das dificuldades. Existem dois tipos de tempestades na vida de um homem. Uma tempestade, normalmente, é a tempestade para a disciplina, e outra tempestade é a tempestade para o aperfeiçoamento. Certamente eu não estou falando de uma tragédia que possa acontecer na sua vida, uma fatalidade, algo inesperado. Mas se você observar o texto, Jesus tinha um propósito na vida de seus discípulos, quando ele os compele, quando ele dá essa ordenança para que eles entrem em alto mar. Isso é o que está nos dizendo o versículo 22. Jesus Cristo, como de costume, nesse momento de tempestade, ele deixou que os discípulos fossem só. E a prática contínua de Jesus e o exemplo que ele deixou aos discípulos também era um exemplo de vida de oração, de comunhão com o Pai, de comunhão com Deus. Então, nisto, os discípulos vão a alto mar sozinhos e a tempestade os acomete, como nos diz o versículo de número 24, porque o vento era contrário. Nem tudo em nossa vida vai acontecer da maneira como nós esperamos. Mas é bom sabermos que tempestades na vida têm um propósito. Como eu disse, vou repetir novamente, um dos propósitos é disciplina, o outro propósito é aperfeiçoamento. É verdade que um exemplo de disciplina que eu posso lhe dar para a tempestade é a história do profeta Jonas, que fugiu, que desobedeceu a uma ordenança. Agora, quando você está em obediência e a tempestade vem, certamente essa tempestade é para aperfeiçoar a sua fé, o seu relacionamento com Deus e o seu caráter. Então, este é o caso do texto que nós acabamos de ler. Verdade é que o texto nos diz que já bem tarde, às 3 da madrugada, versículo 25, Jesus aparece no meio da tempestade. Jesus, ele se apresenta, e é interessante que é muito fácil você reconhecer Jesus na calmaria, mas a maioria dos homens
No momento de tempestade, eles têm dificuldade de reconhecer Jesus. Eu digo por quê? Digo por quê? Porque parece que é um momento de abandono. O desespero, muitas vezes, ele cega-nos os olhos, ele neutraliza a nossa fé. Mas Deus se revela a eles e um dos discípulos, por nome Pedro, ele decide conhecer realmente se era Jesus por meio de um pedido. Ou seja, ele quis ir ao encontro de Jesus, ele quis dar um passo no meio da tempestade, ele quis enfrentar a tempestade, mas por saber e entender que por meio de Jesus, ele seria o quê? Sustentado naquela tempestade. Inicialmente um fantasma, logo após a prova da fé. E é interessante isto, quando ele pede a Jesus para que possa ir de encontro a Jesus no meio da tempestade, Jesus diz para ele, tem de bom ânimo. Você não pode desanimar, é desafiador. É desafiador a tempestade, mas nós temos que estar animados, tem de bom ânimo, não temais. É muito fácil para quem está numa situação de conforto. Ele poderia estar tomado de medo, certamente os demais discípulos o estavam, e ter ficado dentro do barco, mas ele topou o desafio da tempestade. Talvez seja isso que muitos de nós estamos precisando na nossa vida. É enfrentar desafios, é enfrentar as tempestades. E olhando para alguém que pode nos fazer passar pela tempestade. Todavia, depois que Jesus diz a ele, tem de bom ânimo e não temais, e diz para ele, vem, e ele começa a caminhar em direção à tempestade, no momento o medo lhe acomete. É interessante. Você pode optar por não ir. Você pode optar por não enfrentar os problemas. Você pode optar por isso, mas a verdade é que se você se lançar no desafio, para que você possa vencer o seu medo, ou você permanece de pé, ou você cai. Você vai aprender algo da parte de Deus na sua vida, porque Ele mesmo é quem vai te levantar. Então veja bem, o texto diz que Pedro teve medo. E nesse texto eu descubro o propósito principal dessa mensagem que está chegando de encontro ao seu coração. Neste texto eu encontro o propósito principal. Veja bem, a primeira tempestade na vida do homem não é uma tempestade de origem externa. É uma tempestade de origem interna. Primeiro Deus quer tratar com você, com a sua natureza, quer te levar a um conhecimento dele, a um relacionamento com ele, para depois começar a tratar com as tempestades da sua vida. As tempestades que você tem enfrentado. Qual a base? Qual a base do texto para o que eu estou lhe dizendo? Se você observar, em momento algum, o texto vai nos dizer que a tempestade se acalmou durante o período em que Pedro sai do barco e vai ao encontro de Jesus. Em nenhum momento. Quando Pedro teve medo, e ele tirou os olhos de Cristo Jesus e ele começou a afundar. Ele clama por socorro, Jesus estende-lhe a mão. E só logo após Jesus estender-lhe a mão e caminhar com ele em direção ao barco e entrar no barco, é que a tempestade se acalma. Então as maiores dificuldades, é importante, esse momento é um momento de fé, né? Esse é o nosso programa. Agora, é interessante você observar que o homem, no seu medo, na sua insegurança, na sua desconfiança, incredulidade, na sua dúvida, ele está sujeito a cair. Mas Deus deseja fortalecer a nossa fé. Muitas vezes nós não sabemos lidar com as tempestades externas, porque nós ainda não aprendemos a lidar com as nossas tempestades internas. Muitas vezes não sabemos lidar com as tempestades externas, porque Deus ainda não tratou algumas coisas no nosso coração. Mas certamente quando a nossa fé for fortalecida, o nosso relacionamento com Deus for fortalecido,
a nossa aliança, a nossa confiança em Deus for fortalecida, Deus vai nos tomar novamente pela nossa mão, vai nos levantar em meio à tempestade e Ele vai voltar conosco ao lugar do nosso repouso e tudo se tornará calmaria novamente. É isso que o texto nos mostra na história de Pedro. É isso que está dizendo o versículo de número 32. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, eu quero concluir a reflexão mostrando que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, no Brasil e no exterior, no mundo. Algumas pessoas estão sobrevivendo, algumas estão com dificuldade de recomeçar. Mas sempre haverá uma mão estendida, sempre haverá uma esperança quando a nossa fé está focada em Cristo Jesus. Então, descubra isso, pense nisso, faça uma autoanálise da sua vida. Normalmente, pessoas problemáticas é que causam problemas. Na verdade, pessoas confusas é que causam confusão. Então, deixe Deus trabalhar no seu coração por meio deste exemplo de fé de alguém que topou o desafio em meio à tempestade e ousou pisar nas águas, enfrentar a situação olhando para Jesus. E como eu não poderia deixar de dizer, não tire os teus olhos de Jesus. Mantenha os teus olhos em Jesus, no seu desespero, na sua dor, na sua dificuldade, nos seus problemas. Clame o nome de Jesus e certamente haverá intervenção e Deus há de cuidar da sua vida, como só Ele sabe fazer. Esta é a nossa reflexão desta noite. Que Deus o abençoe. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai querido, Rei de glória e majestade, certamente, ó Deus, muitos querem ficar no barco, mas hoje eu creio que o Senhor está despertando pessoas que estavam com medo, que estavam inseguras e fortalecendo a fé destas pessoas, para que elas entendam que tudo diz respeito ao nosso relacionamento contigo, a nossa comunhão contigo para prosseguirmos avante. Que o Senhor, ó Deus, possa fortalecer ousadamente, com intrepidez, que essas pessoas se disponham a ter as suas tempestades internas tratadas pelo Mestre, até que possam, ó Deus, ó Pai querido, vencer aquelas que ainda virão, porque eu creio que a tempestade não é para nos destruir, mas para nos aperfeiçoar num relacionamento contigo. E a Ti seja a glória por estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite e até o próximo programa.